Olá, alunos do sexto ano. Olá, pais dos alunos. Hoje nós iremos ver uma nova aula de ciências, cujo tema são misturas homogêneas e heterogêneas. Então, vamos já dar sequência a essa aula. Misturas homogêneas e heterogêneas. Vemos aqui na imagem dois líquidos, um azul claro e um azul escuro. Veja que eles se encontram, eles se unem, eles se misturam. Ao adiantar dos slides, nós vamos ver o que de fato é uma mistura homogênea e o que de fato é uma mistura heterogênea. Vamos distinguir uma coisa da outra. Mas o que é uma mistura? Mistura é a união de duas ou mais substâncias. Por exemplo, temos água mais areia, que vai dar igual a lama. Logo, a lama é uma mistura. Então, veja, como falou nesse enunciado, nesse trechinho, para se haver uma mistura, é necessário ter ao menos duas substâncias, duas coisas. Mas o que é uma substância? Substância é tudo aquilo que tem forma, que forma as coisas em nossa volta. O exemplo, água, H2O, que são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O gás oxigênio, que são duas moléculas de oxigênio. E o açúcar, que é C6H12O6. Veja, C6 são 6 moléculas de carbono, H12 são 12 moléculas de hidrogênio e O6 são 6 moléculas de oxigênio. Então, aí ficou definido o que é substância. Há vários tipos de misturas que fazemos todos os dias sem perceber na cozinha ao fazer o almoço. Água mais sais mais proteínas é igual ao bife. Ou seja, água mais sais e proteínas é a carne. A carne é a mistura dessas três coisas. No lanche da escola, temos água mais sais minerais mais vitaminas. A mistura dessas três substâncias dá igual ao quê? Dá igual a uma fruta qualquer. E ao transpirarmos, sai água mais sais minerais. O popular suor da gente, né, pessoal? Agora vamos ver aqui. Existem misturas líquidas. Exemplo, água mais sal, água mais açúcar, água mais óleo. Mas você vai dizer, mas o sal não é líquido. Mas quando nós colocamos ele dentro do líquido, ele se dissolve totalmente. Então ele vira uma mistura líquida. O mesmo acontece com o açúcar. Quando colocamos dentro da água, que o agitamos, que misturamos ele vira apenas uma substância. E essa substância é líquida. Também há misturas gasosas. O tempo todo tem misturas gasosas. Especialmente mais na parte superior do nosso planeta. Na parte da camada de ozônio, né? Então, misturas gasosas. Nossa atmosfera tem gás, oxigênio, mais gás carbônico, nitrogênio, entre outros vários tipos de gases. Isso aqui só são alguns exemplos. E também há misturas sólidas, como por exemplo, o aço, que é feito de ferro, de carbono, de silício, de enxofre e fósforo. Todos esses materiais, todas essas substâncias são sólidas. E a junção delas, a união delas, vai fazer o quê? Vai fazer o aço. Agora vamos ao que de fato é a nossa aula. Antes era uma explicação para entendermos o que é mistura. Entendemos o que é mistura. Agora vamos ver o que é mistura homogênea. O que são misturas homogêneas? Ela ocorre quando algo se mistura e não consegue se ver a separação entre elas. Por exemplo, água mais açúcar. Temos aqui na nossa imagem água e açúcar. Como eu falei anteriormente, se você colocar o açúcar na água e mexer, agitar bem, ela vai tornar-se apenas uma coisa que você não consegue dissociar. Nem a água, nem o açúcar. Parece apenas uma substância, apenas uma única substância. Não se consegue distinguir o açúcar e a água. Veja como mostra a imagem.
Aqui temos outro exemplo de mistura homogênea. Veja, aí temos água e sais minerais. Veja o nome, ó. O botijão é de água mineral. O nome já diz tudo. Mineral, essa água tem minerais. Elas estão misturadas na água, esses minerais estão misturados na água, estão diluídos na água. Nós não conseguimos distinguir onde está o sal, os sais minerais, não é? Então, isso é um tipo de mistura homogênea. Não se consegue dissociar, não se consegue averiguar onde está os sais minerais e a água. Parece apenas uma única substância. Aqui ainda em substâncias homogêneas. Agora nós temos aqui, ó, água e álcool. Se você notar bem, você vai colocar lá, se essa mistura em casa, colocar água e álcool, vão se misturar os dois e não vai dar para perceber o que é água e o que é álcool. Parece uma única substância. Então, em linhas gerais, o que é uma substância homogênea? É uma substância que você mistura pelo menos duas coisas que não consegue se dissociar, diferenciar qual é uma e qual é a outra. Parece apenas uma única coisa. Agora, vamos a misturas heterogêneas. Mas o que é uma mistura heterogênea? A mistura heterogênea, ela ocorre quando se consegue notar, quando se consegue perceber a separação entre elas. Um exemplo muito natural, muito comum que a gente percebe no nosso dia a dia, é quando temos aí na parte de baixo, nós temos água, na parte de cima temos óleo. Veja que essas duas misturas, essas duas substâncias não conseguem se diluir uma na outra. Uma fica abaixo, a água fica abaixo por ser mais densa, por ser mais pesada, e o óleo fica na parte superior por ser menos densa, por ter menos concentração de massa. E nós conseguimos notar bem que o óleo fica na parte de cima e a água fica na parte de baixo. Por mais que você tente misturar as duas, elas não ficarão bem unidas, ficarão distintas, tanto a água quanto o óleo. Aqui nós temos outro tipo de mistura heterogênea, ainda continuando na parte líquida, não é? A água na parte de baixo, pois a água é mais densa, e na parte de cima nós temos gasolina. A gasolina, por ser menos densa, ela também fica na parte de cima. Por mais que você tente misturar, agitar essas duas substâncias, elas não vão formar uma única coisa, vão ficar dissociadas. Você vai conseguir perceber tanto a água quanto a gasolina. E aqui, ó, por último, vamos ver aqui essa outra mistura. Agora, essa mistura heterogênea tem uma parte sólida. Qual é a parte sólida? A parte da areia. Veja que a areia, por ter mais massa, por ser mais densa, ela fica na parte inferior desse objeto. A água fica um pouco mais acima, por ser mais densa do que o óleo, e o óleo fica na parte de cima, por ser menos densa. Veja que nenhuma dessas três substâncias consegue se unir de forma que não conseguimos distinguir um ao outro. Pelo contrário, conseguimos distinguir claramente a areia da água e do óleo. Bom, pessoal, essa foi uma breve explanação sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Forte abraço e até a próxima.